Fala, gente! Chegamos na aula de número 18, onde o tema será o papel da igreja. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, nos rendemos diante da Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E, Senhor, pedimos para que o Senhor, por meio da Tua palavra e do agir do Teu Espírito, ministre o nosso coração e eleve os nossos pensamentos para um novo lugar, para um lugar de mais entendimento, de mais amor por Ti e mais amor também pela igreja local. No nome de Jesus, amém. Bom, o papel da igreja, nós temos como máxima que o papel da igreja é o ministério de Cristo no mundo. Ou seja, tudo aquilo que diz respeito ao ministério de Cristo como extensão é o papel da igreja. E o versículo que nós temos está lá em Marcos, capítulo 1, versículo 14 e versículo 15, que diz assim: Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Então, Jesus, na continuação do discurso ao arrependimento de João Batista, começa então essa saga, este ministério, esta narrativa de vida aqui na Terra, Deus 100% homem, também, além de 100% Deus, Deus encarnado, vivendo essa missão, E quando nós olhamos para o papel da igreja, devemos sim olhar para Cristo em primeiro lugar. Por quê? Porque se a igreja, como nós estudamos na aula 17, é o corpo de Cristo, nós precisamos entender que o papel da igreja é continuar aquilo que Cristo fez enquanto esteve conosco. Se ele é o cabeça, nós como igreja somos o corpo de Cristo, então nós precisamos continuar a encontrar na história de Cristo aquilo que ele fez, aquilo que ele realizou, para que nós então pudéssemos dar continuidade. Óbvio que no meio disso tudo existiram coisas que só ele fez, que só ele precisou concluir para que então fosse inaugurado a igreja de Jesus, este novo tempo, este novo momento. Mas sim, devemos olhar para a vida de Cristo e perguntarmos-nos sempre como igreja, passar por um raio-x, se o que nós estamos fazendo está de acordo com aquilo que Cristo fez enquanto esteve no meio de nós. Bom, como o texto já diz que nós lemos aqui de Marcos 1, 14 e 15, Jesus saiu proclamando as boas novas de Deus. Então, a primeira função que eu quero pontuar contigo aqui nessa aula é o evangelismo, que é esta proclamação, não é? Em Mateus capítulo 28, versículo 19, na grande comissão, Jesus diz: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, Nós vamos ver uma continuação disso já se dando em Atos capítulo 1, versículo 18, onde tem mais ali um momento onde Jesus diz: recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Veja, que interessante a gente parar para pensar aqui nessa dinâmica, De dentro para fora. Do lugar onde havia mais zona de conforto, apesar da perseguição dos escribas, dos fariseus, dos judeus ali mais religiosos, apesar disso, não deixava de ser um lugar de zona de conforto, um lugar onde haviam familiares, onde havia um testemunho, onde havia um histórico relacional, onde as pessoas se encontravam na rua, já se conheciam pelo sobrenome, não é? Imagine um ambiente como esse. E aí, de repente, a convocação de Jesus é de Jerusalém, mas também Judeia, que era o próximo lugar mais próximo, e depois, então, Samaria e até os confins da terra. Se você para pensar já entre Judeia e Samaria, ali já havia uma complexidade de relacionamento para com os judeus,
não é? Tem aquele momento lá em que Jesus vai falar com a samaritana e eles falam de uma discussão de adoração, onde um achava que deveria adorar num lugar, outro adorar em outro lugar, e aí Jesus vai e diz, olha, a hora vem, o tempo é chegado em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Neste momento ali a gente vê, por exemplo, uma animosidade entre os samaritanos e os judeus. Então, veja que a ideia que Jesus trabalha aqui para a pregação do Evangelho, a proclamação das boas novas, está para além da zona de conforto, para um lugar onde você pode viver, inclusive, situações de desconfortos, né? E é justamente isso que nós vamos percebendo na história dos apóstolos no livro de Atos. Ou nas próprias cartas, né, as cartas paulinas, as cartas de Pedro, né, de Tiago, as cartas de Paulo a Timóteo, a Tito, nós vamos encontrando dificuldades, mas ao mesmo tempo um anseio para a propagação das boas novas, né? Então é interessante nós pararmos para pensar a respeito disso, né? Deveria ser muito mais exceção aqueles que ficam do que aqueles que vão, né? Tem um músico norte-americano da década de 70 que é chamado Keith Green, e ele, num momento de ministração entre uma canção e outra, que está gravado num show ao vivo que ele faz, ele diz justamente isso, né? Que a exceção deveria ser aqueles que ficam e não aqueles que vão, porque foi justamente o que aconteceu com os apóstolos, foi justamente o que aconteceu na igreja primitiva, tanto é que as cartas, né, do Novo Testamento são a evidência desta movimentação, desta saída da zona de conforto para estes lugares longínquos, estes lugares que antes não haviam sido visitados, né? Temos apóstolos aí que se vendem como escravos para irem para a Índia e tantos lugares que inclusive nem está narrado no Novo Testamento, a não ser no termo confins da terra, né? Não é à toa que nós estamos aqui em São Bento do Sul, né, em 2024, conhecedores da palavra de Deus no Brasil, Santa Catarina, né, porque alguém foi chegando perto e um outro alguém foi carregando a mensagem das boas novas. E a minha oração neste momento e o meu clamor é que seja o teu também, que nós possamos ser estes propagadores das boas novas, seja hoje em meio à mídia social, né? Nós temos hoje as mídias sociais no teu núcleo de pessoas, de seguidores, mas também verbalizando ao teu colega de trabalho, aos teus familiares, numa viagem, em um lugar, em um ambiente, um contexto onde você for, conforme você estiver indo, né? Porque este ide da comissão de Mateus 28, ele também traduz para indo, ou seja, no processo, na jornada da vida, enquanto nós vamos vivendo, nós vamos compartilhando o Evangelho, né? Então, que essa mensagem fique no nosso coração, que pregar as boas novas não é só para aqueles que estão perto, como também para aqueles que estão longe, e também não só para aqueles a quem nós gostamos e temos prazer em conversar, mas deve ser pregado também para o estranho, para aqueles, inclusive, que nós, de preconceito, de primeiro momento, nem gostemos dessas pessoas, mas que pelo amor de Cristo nós possamos ser porta-voz. E não somente isso, mas permitirmos com que o amor também do Senhor por aquela pessoa nos tome de amor por aquela pessoa também, em nome de Jesus, né? Então, o primeiro ponto é o evangelismo, o papel da igreja. O segundo é a edificação, ou seja, a construção, né? É este processo de aprimoramento, aperfeiçoamento. Efésios capítulo 4, versículo 12, diz assim, tendo em vista, né, quando Paulo vai escrever aos Efésios e vai falar sobre os dons ministeriais, né,
que o Senhor dá uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Aí, versículo 12 continua dizendo, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, a edificação é papel da igreja. Uma edificação que fala a respeito de um processo de contínuo crescimento, não é? Quando você vai numa obra, você constrói uma casa, ou você vai na casa de um amigo que está construindo, e você vai naquela semana, você vê aquilo, você visita, você vê a obra numa determinada fase. Quando você vai na semana que vem, você quer ver aquilo edificado, você quer ver que aquilo avançou, né? Então, o papel da igreja é de se edificar, é de avançar, é de promover uns aos outros para esse lugar de crescimento. Esse é o papel fundamental, né? Mais um dos papéis fundamentais da igreja enquanto aqui na Terra, neste momento em que nós estamos inseridos, né? 1 Coríntios 14 também vai falar, olha só, o que fala em uma língua edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Paulo está tratando ali a respeito do fluir, da fluência dos dons na reunião, né, no tempo de comunhão. E ele diz, gostaria que todos vós falasseis em línguas, mas muito mais que profetizasseis. Quem profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja receba edificação. Então aqui no capítulo 14, ele começa falando dos dons no capítulo 12, ele fala sobre o dom maior no capítulo 13, e no capítulo 14 ele fala dessa dinâmica dos dons. E aqui ele está falando, gente, é para edificação. O objetivo principal é o crescimento. Então, se for orar em línguas ou se for profetizar, profetizem, para que vocês possam crescer, para que vocês possam falar da parte do Senhor, para que vocês possam admoestar uns aos outros, né? Então, a igreja tem essa finalidade. Ela acontece no momento em que estamos reunidos, ela acontece na comunhão, não é? Essa comunhão que somos promovidos para vivermos na coletividade, onde vamos nos conhecendo, vamos nos ajudando. Olha lá, 1 Coríntios 12, 26, diz o seguinte, se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. E se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Por quê? Porque há uma sinergia, há uma aliança. E essa aliança, ela não é uma aliança de afinidade, né? Como o clube do jipe, o clube do tiro, o clube do crochê. Ela é uma aliança em Cristo Jesus. Então, Jesus que pagou um alto preço para que nós pudéssemos ser propriedades dele, ele nos ajunta, né? Como o profeta vai dizer, como a galinha faz com seus pintinhos, e ele nos promove para que a gente viva essa unidade, ajudando uns aos outros, afiando um ao outro, né? Ensinando um ao outro. Às vezes nas fricções, nas discussões, nas discórdias, nas intrigas, o Senhor promove ensinamento, o Senhor promove um exercício de amor, ele promove oportunidades de crescimento, ele promove uma desconstrução de uma ideia secular no mundo de relacionamento, para que a sua glória seja manifesta num relacionamento que é de espiritualidade, é espiritual, né? Por isso que na igreja você tem o que joga futebol, tem o que gosta de ler, tem o que gosta de comer coisas de um tipo e outro do outro, estão todos sentados na mesma mesa, conversando, porque é uma família em Cristo Jesus, né? E é assim que o Senhor vai promovendo essa comunhão. Assim como, juntamente com essa comunhão, nesse processo de edificação, acontece a instrução e o ensino, né? É justamente o mandamento que Jesus vai dizer lá na Grande Comissão. No versículo 20 do Mateus 28, ele diz, a obedecer, ensinando-os a obedecer a todas as coisas que vos ordenei.
Ou seja, quais são essas coisas para que então eu possa obedecer? Eu conheço essas coisas através da instrução, do ensino, para que daí então eu sendo convencido, né, por aquele que me convence, que é o Espírito Santo, através da palavra de Deus, eu então decido obedecer e cumprir com aquilo que Cristo ensinou, né? Então, este processo de ensino, de instrução, em que o Senhor dá uns para pastores e mestres, o Senhor vai distribuindo na igreja, né? Além do processo de comunhão, daquele momento de edificação, de conversa mútua entre os irmãos, temos também pessoas que são separadas para que possam abrir a palavra de Deus no púlpito no domingo, para que possam, num grupo pequeno, estender aquele ensinamento e então instruir, edificar, ensinar, levar a pessoa numa conversa para um lugar mais profundo, num ambiente onde perguntas são feitas, dúvidas são sanadas, né? Textos são lidos, nos lembramos, é muito gostoso, gente, é um ambiente muito gostoso quando você se encontra com irmãos e você está conversando sobre um assunto do Senhor e um texto bíblico te lembra outro e você expõe ali, você começa a falar a respeito de revelações que o Senhor vai trazendo, que o Senhor te dá, fundamentos que o Senhor já te ensinou, aí mistura com as experiências do tempo devocional, da oração, experiências da vida. É um ambiente do céu na terra, sabe? É algo que vale a pena perseverar nestes encontros, vale a pena promover estes encontros, né? Você que está aí assistindo e faz parte da igreja, promova esses encontros. Chame pessoas para sua casa para comer junto, nem que seja um macarrão, um alho e óleo, uma bolacha de água e sal, mas assim, de ter tempo de qualidade com os irmãos da igreja para falar das coisas de Deus, né? Não para fofocar, não para causar intriga, não para fazer, né, causar maledicência, aquela coisa satirizada, ficar zoando com as pessoas, brincando. Não, mas para promover conversas celestiais, falar das coisas do Senhor, falar do tempo devocional, falar dos versículos e textos bíblicos que você tem lido e tem te deixado intrigado. Isso tudo promove instrução e ensino, além dos pastores e mestres que estão constantemente, né, balizando estes ensinos, e isso é muito importante também, porque a instrução e o ensino não é somente para jogar qualquer conhecimento no ventilador, né? Na verdade, a instrução e o ensino, ela é também para selecionar aquilo que deve ser ensinado, né? E aquilo que também precisa ser corrigido no processo de ensino. Muitas das vezes a gente vem de um ambiente onde ouvimos falar de coisas, pessoas falaram de coisas, fomos ministrados no passado de maneiras que precisam ser corrigidas. Então, tudo isso também é muito válido, né? O pastor e o mestre, os dons ministeriais estão na igreja também para corrigir ensinamentos, né? De repente aí tem um falando da Santíssima Trindade, mas aparece alguém aí que descobre uma quarta pessoa da Santíssima Trindade, né? Que papo é esse? Que heresia nova é essa? Né? Então, esse tipo de coisa também está nas mãos dos pastores e mestres na instrução e no ensino para estarem pontuando e separando, né, o ensino falso do ensino verdadeiro, comparando nas escrituras o ensino falso do ensino verdadeiro. Então isso também é processo de edificação. Então quando você ouve a gente na igreja, no púlpito pregando e denunciando falsos ensinamentos, falsas culturas dentro da igreja, falsos procedimentos dentro da igreja, isso também, ainda que aparente ser negativo, é também para a edificação, né? Porque a gente não só protege o que é bom, mas a gente também muitas das vezes cutuca e ataca aquilo que é mal, para que seja denunciado e esclarecido, né, no momento do ensino, no momento da instrução.
Tá? Então tudo isso é processo de edificação na igreja, queridos. Nós precisamos mesmo ter essa sensibilidade e entender. O terceiro pilar, né, nós falamos sobre o evangelismo, falamos sobre a edificação e agora falar um pouquinho sobre a adoração. O que é a adoração? A adoração é o reconhecimento de Deus como soberano, como o alfa e o ômega, o princípio e o fim, como o eterno, como o grande eu sou, né? É colocarmos Deus no lugar em que lhe é devido, né? Qual é o lugar de Deus na nossa vida? É no centro do nosso coração, é no início para todas as coisas, é na motivação no fim de todas as coisas, né? Porque fazemos por Ele, dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então, a adoração, ela é primeiramente este reconhecimento. No processo da nossa jornada de fé, nós vamos conhecendo a Deus pela leitura da palavra, ou seja, vamos trazendo para nós, para o nosso meio, os seus atributos, né? Como já foi falado aqui no pilar Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Esses atributos, né, os comunicáveis, os incomunicáveis, são os atributos que vão revelando Deus para nós, e quanto mais de Deus nós conhecemos, com mais precisão e mais intensidade nós conseguimos adorá-lo, né? E a adoração, diferente do que muitos pensam, não é só aquela canção que nós cantamos no culto, né? Ela é esse estilo de vida. Então, claro, aquela canção que nós cantamos no culto é um modo de adorá-lo, né? Nós, quando cantamos e entoamos ao Senhor canções com a letra, ainda que de maneira poética, correta, escritural, bíblica, nós estamos então dando ao Senhor a primazia, dando ao Senhor o nosso coração, entregando a Ele a nossa vida, fazendo com que Ele seja entronizado através das nossas palavras, do nosso coração, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, né? A música, ela é um meio condutor das emoções, não é verdade? Ela nos carrega, ela nos leva para um ambiente onde muitas das vezes nós nos esquecemos de tudo à nossa volta e aí vamos de maneira intensa, com a letra certa. Meus irmãos, a harmonia certa, a melodia certa, a letra certa é uma ferramenta para que o nosso coração consiga se expressar de maneira muito única, muito preciosa, muito especial. É por isso que a igreja ela é abarrotada de musicalidade, de instrumentalidade, de grupos de louvor. A gente está sempre tentando colocar um instrumento novo, algo diferente, para que isso seja cada vez mais enriquecido, para que Deus, na nossa adoração a Ele, seja honrado, exaltado ainda mais do que no presente momento, né? Então, é um exercício que nós podemos e devemos desenvolver por amor a Ele. Agora, a adoração ela não fica só no ambiente da música, né? Ela também está atrelada aos valores que damos às coisas e, consequentemente, aos recursos. Então, o movimento que nós temos de devolver ao Senhor do nosso dízimo, as ofertas alçadas, né? É um momento em que também é uma adoração, porque também é um reconhecimento, né? Onde nós olhamos e decidimos não agradar a Mamon, ao Deus das riquezas, mas colocar ao Senhor o recurso disponível que está às nossas mãos diante dele. Temos aí uma dinâmica, né, que ela é manifesta, que começa lá no Antigo Testamento com a ideia de primícias, com a ideia de entregar o primeiro fruto, a primeira parte, começa com Caim, com Abel, né? Daí então nós encontramos Abraão, né, entregando a Melquisedeque ali uma porção dos despojos de guerra. Aí temos Jacó também, que vai fazer essa dinâmica.
Lá mais para frente nós vamos encontrar na lei mosaica a instituição do dízimo como uma lei, né? Não mais agora uma primícia, não mais agora algo feita pelo coração somente, mas o institucionalizar essa ideia desta primícia, que aí se chama então o dízimo, a 10ª parte daquilo que já havia sido feito anteriormente, mas que é estabelecido, institucionalizado, né? Diante de todas as leis que Moisés estabelece a partir do decálogo, dos 10 mandamentos, né? As 613 leis judaicas que os judeus até hoje, né? Aqueles que não reconheceram Jesus como Senhor e Salvador ainda têm como dever em obedecer. Então nós olhamos para toda essa dinâmica, daí olhamos também para um momento em que Cristo vem e Cristo no Sermão do Monte diz que, né, a nossa justiça precisa exceder a dos escribas e fariseus, ou seja, ele não vem para revogar a lei, mas para cumpri-la. Então a gente vai percebendo ao longo dessa trajetória o coração de Deus sendo revelado, né? Ou até mesmo lá em Malaquias, não só no capítulo 3, mas o livro inteiro de Malaquias, que é pequeno, mas ele vai também retratar um ambiente sacerdotal de desrespeito, de furto, de roubo, onde o coração já não estava mais ali. Né? Nós vamos encontrar Jesus falando sobre a viúva que deu tudo que tinha e coloca ela em evidência acima dos ricos que tinham dado uma grande porção, mas que era sobra mesmo assim. Então nós vamos encontrando em tudo isso, né, desde o Antigo Testamento, desde antes da lei, o período da lei, depois Jesus instaurando o período da graça. Nós vamos também encontrar em Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulos 8, 9, falando a respeito de uma ajuda aos irmãos da igreja de Jerusalém que estavam passando necessidade. Enfim, a palavra de Deus ela é recheada, né, e no conteúdo do PDF também, que você tem aí disponível para você, também está bem robusto nesse assunto, para que você possa entender que dízimo, oferta, primícia é adoração. É reconhecendo Deus como Senhor das nossas vidas, é reconhecendo a obra do Senhor como algo que deve ser dado continuidade, neste entendimento, então, podendo adorá-lo com aquilo que chega às nossas mãos. E não somente de uma maneira em que nós queiramos, mas a partir de um princípio mínimo que foi sendo estabelecido ao longo da palavra de Deus, né? Então, essa adoração também por meio do recurso, ela é muito valiosa, ela também faz parte da nossa fé, ela faz parte da nossa conversão, né? Tem muita gente que diz que o bolso é a última coisa a se converter. Na verdade, gente, essa brincadeira, né, é uma brincadeira que evidencia se a pessoa ela é convertida ou não. Existem coisas que elas são inegociáveis para aquele que entregou a sua vida a Jesus, sabe? O recurso, ele é uma porção daquilo que nós somos. Mas e o tempo? Né? E o tempo que você se dedica às coisas do Senhor? A forma de você evangelizar as pessoas, né? A ousadia de falar de Jesus de maneira crucial, de maneira como o único mediador, o único salvador, o único caminho, a verdade e a vida. Quando alguém entrega sua vida a Jesus, entrega-se a vida. Portanto, não resta mais nada para si. Tudo vai para Jesus. E esse deve ser o nosso entendimento. Então não é o bolso, é tudo, é o coração, é o tempo, são as afirmações, são as certezas, as convicções. Tudo se volta para Jesus, porque Jesus se torna Salvador. Jesus se torna Senhor. E quando Jesus se torna Senhor e Salvador, não cabe mais o eu dentro do coração. Então essa verdade ela precisa ser evidenciada
na vida daquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador, né? Então, bom, vamos fazer uma recapitulação aqui. Falamos sobre o evangelismo, falamos sobre a edificação como marca da igreja, falamos sobre a adoração como marca da igreja. Um outro ponto também é a ação social ou caridade, né? A ação social ou caridade. Tem um trecho muito legal lá em Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37, onde onde Jesus vai tratar a parábola do bom samaritano, que é aquele bom samaritano que estava andando pelo caminho, né, depois que já passou o levita, depois que já passou o fariseu, e aí aquele samaritano para ajudar aquele homem que estava como que um semi-morto depois de um assalto naquela estrada, né, em direção a Jericó. Então, naquele momento, aquele homem, ele se prontifica em ajudar aquele outro homem que estava naquela situação, coloca ele em cima do seu animal, leva-o para uma estalagem para que ele seja cuidado, né? E ali então ele deixa tudo muito pago, além de dar dos seus recursos que ele tinha ali, ele faz de maneira muito especial. E isso denota para nós alguém fazendo para o outro aquilo que gostaria que alguém fizesse para ele. Olha que coisa linda, né? Então, este samaritano, ele entende a urgência e o contexto em que aquele homem está inserido e decide sair da sua rota, gastar dos seus recursos, desprender da sua atenção e ainda na garantia, né? Ele diz lá para o dono da estalagem, olha, quando eu voltar, se ele consumir mais alguma coisa, eu acerto com o senhor, ou seja, uma responsabilidade completa, né? Então, qual é o papel da igreja? O papel da igreja é esse, diante de uma sociedade também. Olhar para os marginalizados, olhar para as pessoas carentes, olhar para as necessidades alheias, para que também nós possamos ser uma resposta para isso, né? Um livro da Bíblia que fala muito sobre isso é o livro do meio-irmão de Jesus, Tiago, né? Tiago 1,27 diz assim, olha que forte isso, queridos. A religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta, : visitar os órfãos, as viúvas, nas suas dificuldades e não se deixarem contaminar pelo mundo. Então, visitar os órfãos, visitar as viúvas nas suas dificuldades e não se deixarem contaminar pelo mundo. Lá no capítulo 2, versículos 15 a 17, Tiago também escreve, se um irmão ou irmã estiverem necessitados de roupas e do alimento de cada dia, e algum de vos lhes disser, ide em paz, e algum de vós lhes disser, está faltando acento aqui, ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que vantagem há nisso? Assim também a fé por si mesma é morta se não tiver obras. Ou seja, já falamos isso lá atrás, né, no pilar da salvação. Obras não é condição para a salvação, mas certamente é evidência de alguém salvo. Então, se você é um cristão, você deve evidenciar obras, né? Olhar para o órfão e para a viúva é uma maneira de você evidenciar obras. Mas aqui, tratando do papel da igreja no coletivo, nós precisamos, né, constantemente estarmos ajudando alguém, alguma família, termos algum projeto, alguma questão, né, em pauta. Nem sempre todos os projetos entram de acordo entre os irmãos, né? Isso é comum, porque Deus nos chamou para uma unidade e não uma uniformidade, né? Não somos todos iguais, somos pessoas diferentes num mesmo propósito. Então, nesse entendimento, não necessariamente todos haverão de concordar o tempo todo. É por isso que o Senhor estabelece uma liderança eclesiástica, para que existam últimas palavras, né? Para que existam pessoas
que dirão, iremos por essa direção, faremos dessa maneira, o foco hoje é esse, o foco amanhã é aquele, né? Porque a igreja também ela vive de estações, sabe? Existem estações onde a igreja ela está mais missionária, existem estações onde a igreja ela está mais num momento de construção interna, existem estações onde a igreja ela está mais olhando para aquilo que precisa haver de manutenção daquilo que ela já disse o sim, né? Então, nem sempre, toda ocasião, você vai encontrar, como é que eu posso dizer? Uma evidência daquilo naquele momento, naquele tempo. Mas quando você olha para a igreja como um todo, quando você olha para uma missão de igreja, quando você olha para uma história da igreja, é necessário que nós estejamos engajados em ação social e caridade, né? Não há desculpas para não se envolver com isso, né? Não podemos. Assim como também, né, a questão de você condenar a injustiça do mundo. O papel da igreja também é discernir o justo do injusto e condenar a injustiça, né? Nós encontramos isso muito forte na história de João Batista com Herodes, né? Tem um trecho que eu acho que está aberto aqui, tá? Em Lucas capítulo 3, versículo 19 e 20, diz assim, olha só. Todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, né? Eles estavam cometendo ali um pecado de uma relação proibida, eles estavam ali se relacionando e João Batista chegou para Herodes e falou, ó, você está errado, né? Herodes acrescentou a todas elas a de colocar João na prisão. E nós sabemos, né, que a história continua ao ponto de João ser decapitado, porque ele quis condenar as injustiças daquele tempo, daquele contexto em que ele estava inserido. Ou seja, ele extravasou tanto em uma justiça celestial que Deus havia já convertido seu coração, a ponto de não se conformar com um governante, dele ir dizer ao governante que o que ele estava fazendo era errado, e este governante então estar ali a ponto de colocá-lo na prisão e matá-lo, né, e assassiná-lo, porque ele estava sendo um calo no pé daquele governante. Veja só o senso de justiça de João e a sua coragem em estar ali trazendo correção para uma autoridade, né? Então isso é muito interessante também entendermos que isso faz parte também da ação social, da caridade, do papel da igreja, né, de muitos aspectos. Seja em estar olhando para as atrocidades e não se conformar com isso, em colocar em oração, ou seja também em se engajar dentro da política, né, como um político, uma pessoa que vai realmente entrar neste universo, vivendo os preceitos e valores de justiça do reino dos céus, estabelecer ali uma voz profética, estabelecer ali um movimento de bênção, né, de retorno àquilo que é correto, né, daquilo que foi maculado nesse mundo, tá? Então, é possível, o Senhor trabalha dessa maneira entre os seus filhos, né? Agora, qual é o cerne, qual é o centro, qual é o papel principal da igreja, né? Qual é o cerne do ministério da igreja? Uma coisa só, o Evangelho. E quando digo Evangelho, eu digo Jesus, né? Marcos 1, 14 e 15 vai dizer o seguinte: depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo, completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O próprio Jesus dizendo, creia no Evangelho, que é boas novas, creia nas boas novas. O que é as boas novas? As boas novas é Jesus.
Jesus é o Evangelho, Jesus é a boa notícia, Jesus é o centro do papel da igreja, a pregação de Jesus, o ensino de Jesus, a revelação de Jesus é o papel central da igreja. Jesus, que foi encarnado, Filho de Deus, foi encarnado, que habitou entre nós, padeceu como nós padecemos, sofreu as tentações como nós sofremos, se colocando no nosso lugar para morrer por nós, carregar sobre si todo o pecado do mundo, para que então ele pudesse morrer, ser enterrado e ao terceiro dia ressuscitar, estar diante dos seus discípulos e de muitas pessoas, e daí então ser assunto aos céus, se assentando à destra de Deus agora, de corpo glorificado, mas também encarnado, como representante, o primeiro de muitos, né? O segundo Adão, o primeiro que ressuscitou, de muitos que ressuscitarão, e de que agora está lá intercedendo por nós como o caminho, como a verdade, como a vida, como alguém que está ali, pois ninguém vai ao Pai senão por Ele. E então, nesta revelação, nesta boa notícia, nesta conquista, o Evangelho sendo anunciado e propagado, e o poder desta revelação no centro, no papel principal e fundamental da igreja. Falamos de música, falamos de obras sociais, falamos de evangelismo, missão, né? Falamos de tudo isso tem o seu lugar, tudo isso é importante, mas a apresentação e a revelação de Cristo Jesus é fator determinante da autenticidade de uma igreja. A igreja precisa se parecer com Jesus, precisa pregar Jesus, precisa falar como Jesus, precisa viver como Jesus. Para que isso tudo aconteça, é necessário então que Jesus seja o centro do ministério da igreja. O Evangelho é o centro do papel da igreja. Que a gente não perca isso de vista jamais. Igreja não pode virar uma ONG deixando de pregar o Evangelho. O Evangelho precisa ser anunciado, precisa ser pregado, precisa ser ensinado, para que daí então, se quiser ter ONG que tenha, se quiser ter escola com princípio educativo cristão que tenha, se quiser ter uma banda, um grupo de louvor que tenha, se quiser ter teatro que tenha, se quiser ter isso ou aquilo que tenha, mas o Evangelho precisa ser o centro. Todos precisam sentar em volta do Evangelho e aprender com o Evangelho, para que na pregação do Evangelho, então, a igreja não se descaracterize. Imagine só, se Cristo é o cabeça, o corpo não for compatível com cabeça, né? Vai ser um corpo de alguma outra cabeça, mas não a de Cristo. Então, ele é poder de Deus, o Evangelho é poder de Deus, como Paulo escreve aos Coríntios, o Evangelho é poder de Deus, né? É o cerne, é o conteúdo da mensagem, e nós não podemos perder isso de vista de jeito nenhum, de jeito nenhum. Inclusive, até os dias de hoje, nada mudou, né? Nos dias da igreja do primeiro século, que fazia com que homens agissem com ousadia, com intrepidez, com coragem, entregando as suas próprias vidas em martírio para que o Evangelho fosse propagado. O mesmo Evangelho, o mesmo poder de Deus está atuante para nós hoje. Então que nós possamos cumprir essa missão, né, de todo o nosso coração. E para finalizar, então, terceiro e último tópico, nós temos aqui a natureza da igreja, né? Qual é a natureza da igreja? Bom, ela deve se assemelhar ao corpo de Cristo enquanto na terra, né? Qual era a natureza de Cristo? Então, duas coisas aqui são importantes. Primeiro,
disposição para servir. Filipenses 2:8, né? Fala de Jesus. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. A disposição de Jesus em viver uma vida como servo é marca e deve ser uma marca para com a igreja também. Ter essa disposição de servir, tanto dentro da igreja, nos departamentos todos, em todos os ministérios necessários, como também a sociedade, servindo ao próximo, servindo a comunidade local, servindo as pessoas, servindo os irmãos. Isso faz parte do nosso DNA, o serviço, né? Seja qual for a classe social em que alguém que se converta venha para o convívio da igreja, o coração dessa pessoa precisa se transformar em um coração servil, um coração que serve, né? As necessidades emergentes, as necessidades planejadas, as necessidades de alguém que está diante de você, as necessidades do contexto do convívio da igreja, né? Às vezes a gente pensa assim, em coisas muito nobres quando a gente fala de servir. Não, eu vou fazer um seminário, eu vou ser pastor, eu vou servir ali como liderança de um grupo pequeno. Mas, queridos, servir num estacionamento para uma dinâmica do corpo de Cristo, por exemplo, dentro da igreja, né? Estamos falando aqui de dentro da igreja, é muito importante, porque tem que haver uma organização, é uma forma de manifestar o amor, de acolher a necessidade de alguém e dizer, eu sou a resposta, né? Porque ser servo é dizer para alguém que encontrou a necessidade, eu sou a resposta. Isso é muito importante. Às vezes as pessoas querem servir naquilo que elas querem. E, olha, isso funciona até um certo ponto. Mas existem momentos em que as demandas, elas vêm de outras pessoas e outras situações das quais ninguém construiu aquela demanda, ela simplesmente aparece. Então, né, veja lá, os discípulos de Jesus, quando foram separados, eles não foram separados e foram fazer curso para distribuir alimento. Mas quando aquela multidão se reuniu, eles precisavam distribuir os alimentos, então eles foram distribuir alimentos, né? São coisas das quais são importantes a gente parar para pensar que as demandas alheias, as demandas dos outros, elas devem também encher o nosso coração de desejo para supri-las, né? Quando a gente tem uma mentalidade somente focado naquilo em que, eu sou bom nisso, então eu vou fazer isso, né? Tudo bem, você vai dar a tua porção de serviço, mas, poxa vida, é tão legal quando alguém se compadece pela necessidade alheia, não é verdade? Por uma necessidade de outro. Então, essa disposição para servir, ela pode ser manifesta de várias maneiras e que nós possamos nos assemelhar às maneiras de Cristo e não às nossas, né, para esse serviço. A outra coisa que nós vemos em Cristo também foi o processo de se adaptar, né, a adaptabilidade. Então, isso também deve haver como natureza na igreja. A igreja precisa se adaptar, ela tem que se adaptar com o contexto em que ela está inserida, ela precisa se adaptar na era em que ela está inserida, né? Por exemplo, até as questões, por que as igrejas tinham sino antigamente, né? Elas tinham sino porque era o meio de comunicação da época. Quando alguém morria, tocava o sino de um jeito. Quando era casamento, tocava o sino de um jeito. Quando era meio-dia, tocava o sino de um jeito. Quando era a hora do culto ou da missa, né, tocava-se o sino de um jeito. Por quê? Porque era um meio de comunicação. Agora, eu te pergunto, hoje com telefones, smartphones por aí, WhatsApp, Instagram, né, tudo quanto é coisa de recurso de aplicativo, para que se vai colocar um sino em cima da igreja, né? Só para acordar o irmãozinho domingo de manhã mesmo, né? Só serve para isso. Então não tem propósito, né? Se perde o propósito. Então essa adaptabilidade precisa acontecer. O evangelho não pode ser ferido, mas os processos de adaptação precisam acontecer. Na linguagem, né? Por que tem gente hoje
em pleno século XXI, usando um português robusto, né, para pregar, né, sendo que a grande maioria que está ali de ouvinte não vai nem entender o significado das palavras que estão sendo proferidas, né? Existem palavras que são inegociáveis, com profundidade, que a gente precisa entender, né? Por exemplo, expiação, né? Poxa, tem uma palavra mais fácil para a gente substituir por expiação? Pode até existir, mas aí vai perder o propósito e a importância desta palavra na revelação da obra de salvação em Cristo Jesus, por exemplo. Então, nessa palavra a gente não toca, a gente mantém e continua tentando explicar para a igreja, né? Então são coisas assim que são importantes a gente sempre parar para pensar, mas essa adaptação ela tem que estar no cristão, né? Como é que você vai se adaptar para pregar o evangelho para uma pessoa totalmente diferente de você? Como é que você vai se adaptar em acolher um irmão em Cristo Jesus que é totalmente diferente de você? Você só vai trazer para a tua casa, para o teu convívio, aqueles que você tem afinidade? Você só vai trazer para a tua mesa de relacionamento as pessoas que têm afinidade contigo? Você só vai servir pessoas que são interessantes para você servir? Tem alguma coisa errada nessa mentalidade, né? Então, precisamos sim e devemos ter essa flexibilidade, né? Se fazer de grego para os gregos, se fazer de romano para os romanos, se fazer de pobre para os pobres, de rico para os ricos, né? De se fazer na linguagem, na demanda, na necessidade, segundo aquilo que for chegando às nossas mãos. Porque mais importante do que tudo isso é sermos sal e luz, é brilharmos a glória de Cristo e cumprirmos o papel da igreja, tá bom? Então, que Deus te abençoe. Obrigado por ter ficado mais uma vez em mais uma aula aí, nessa conversa, nesse bate-papo. Esse assunto daria muito pano para manga, né? Tem muitos exemplos bons na palavra de Deus, tem muita coisa que não foi falada que poderia ser acrescentada, mas por hoje é isso aí. Deus te abençoe e cumpra o papel da igreja, porque você também, ao lado do teu irmão, complementam e são a própria igreja. Deus abençoe.